Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O ser humano é o único ser da criação capaz de transgredir os limites nos quais vive, não esquecendo do seu passado. É capaz de se lançar na esperança de um futuro, sendo capaz de experimentar e viver a palavra que diz: eis que faço novas todas as coisas. Na história de hoje, a história do Antônio, nosso convidado, veremos este caminho de restauração, de perdão e de encontro com Deus. Começa agora o Gente de Fé. Como é bom chegar até você, como é bom saber que você está aí. Esse programa é feito para nos levar a fazermos uma experiência, não com Deus que é capaz de fazer as coisas, porque isso nós sabemos que Ele é capaz. Ele é o Deus do impossível. Mas nós somos convidados a fazer a experiência com Deus, que mesmo quando parece que tudo está desmoronando, esse Deus que caminha conosco. Muito mais do que nós ligarmos ou fazermos alguma coisa somente para receber algo em troca, é tomarmos a consciência de que estamos acompanhados. Estamos sempre acompanhados, independente da situação ou para onde levamos a nossa vida. E hoje nós temos a alegria de receber conosco um convidado que vai nos trazer um pouquinho da sua história. Eu sempre gosto de dizer que é muito difícil de contar a história de uma vida em poucos minutos, né? Mas então a gente tenta resumir, tenta tirar ali o sugo, vamos dizer assim, da história, para provar justamente isso. Deus caminha conosco. Antônio Moreira, bem-vindo, Antônio. Obrigado, padre. Que alegria estar aqui com o senhor, junto com a Canção Nova. Obrigado, viu? E vamos só fazer, porque até na apresentação aqui me coloca que você é fundador de uma comunidade chamada Nascer de Novo. Nós vamos falar dessa comunidade um pouquinho mais para o final, até porque quando eu estudava, e um curso que eu fiz sobre a Fundação de Carismas, a história da fundação ela não tem como ser tirada da história do fundador. Exatamente. Né? Então, se hoje, até muito sugestiva, né? Comunidade nascer de novo. Então, é necessário nascer de novo. Até uma palavra que o próprio Jesus diz a Nicodemos. Né? É necessário nascer de novo. Mas como isso? Vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe? Quase isso. É quase isso mesmo. Então, com certeza, essa comunidade, essa inspiração que Deus te deu como fundador, tem muito também da sua história. Né? Deus ele usa de tudo isso, Ele usa de todos os acontecimentos na nossa vida. Mas antes de falarmos dela, da comunidade em si, quem é o Antônio? O que você me traz, Antônio? Eu sou o Antônio, venho de uma família de 21 irmãos. Quando falo isso, o pessoal fica até assustado, né? Eu sou Confesso que eu fui um deles. Hoje, padre? Quando eu estava repassando aqui um pouquinho da sua história, eu falei, mas 21 irmãos, depois que eu fui entender que não foi com a mãe só também. Não. O meu pai casou-se 3 vezes. Eu sou o 15º filho da primeira esposa do meu pai. A minha mãe acabou tendo um câncer, e esse câncer levou à morte. Eu não a conheci. Depois... Mas a sua mãe teve 15 filhos. 15 filhos. Então você é o mais novo da sua mãe. Exatamente, eu sou o último, né? Sim. Como nós chamamos, o caçula. O caçula. Depois o nosso pai casou-se mais 2 vezes. Deixa eu só voltar um pouquinho, eu te cortei, mas você disse que sua mãe teve um câncer, você quase não conheceu a sua mãe. Na verdade, eu não a conheci, padre. O câncer foi um câncer no seio, um câncer maligno, que a minha mãe, os meus irmãos contam que é um câncer muito agressivo, ela sofreu muito com o câncer,
E logo na gravidez, quando ela descobriu que estava grávida de mim, já descobriu também o câncer. O câncer. E aí Deus, por meio do câncer, né, a levou. Mas Você não a tinha- conheci. Você tinha quanto tempo quando ela faleceu? Eu não me recordo, mas os meus irmãos, eles sempre partilham comigo que de 1 ano e 8 meses a 2 anos de idade. No máximo. E Então, aí, assim, eu não tenho lembrança nenhuma dela. a primeiríssima infância você teve, até os cuidados primeiros ali de amamentação, o cuidado você teve da sua mãe. Agora, depois passar disso, você não tem mais nenhuma lembrança. Nenhuma lembrança dela, não tenho. Tanto que, assim, o que eu tenho são assim, relatos da minha família. Tanto que a minha irmã, ela conta que o câncer era tão agressivo que morfina não passava dor. Nossa. Que teve uma noite que a nossa mãe, ela pediu para uma das filhas trazer uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E quando ela pega a imagem numa mão, e ela me segurando aqui, ela olha para Nossa Senhora Aparecida e fala assim, olha, eu sei que essa doença vai me levar, e eu não vou poder cuidar, criar do Antônio, mas a senhora pode. E ela me consagrou, naquele momento de dor, ao coração de Nossa Senhora. E com certeza Nossa Senhora cuidou. Pelo histórico, né, onde o demônio me levou, com certeza Nossa Senhora estava sempre, né, está sempre comigo. Como nós falamos sempre, ela passou na frente e pisou, e tem pisado na cabeça da serpente. Né? E muitas vezes, padre. Foi Mas muitas aí vezes. houve então a morte da sua mãe, e aí você foi criado, você tinha 15 irmãos, né? Você tinha 14 irmãos já. 14 irmãos. Então você foi criado por eles e pelo seu pai. Exatamente, porque passa um tempo, padre, que eu não tenho assim, por eu não ter tido história, né, eu não consegui guardar, eu não tenho muitos relatos da minha infância, né, parece que eu fui matando a minha infância no meu coração. Mas eu lembro que quando eu tinha 8 anos mais ou menos, o nosso pai trouxe uma mulher para dentro de casa. Até então não tinha nenhuma Não. outra. Você não tinha, digamos assim, uma imagem feminina, você não tinha a imagem materna. Não. Suas irmãs Que ia cuidavam, cuidando de mim, exatamente. Como na época a gente tinha, acredito que tinha ficado ainda na nossa casa umas 3, 4 irmãs que ainda não tinham casado, total de 7, né? 7 irmãs e 2 veio a falecer, né? 13 vivos. Então fiquei com as minhas irmãs. Só que logo que o nosso pai traz uma mulher para dentro de casa, o resto dos irmãos vai embora. Fica eu e mais 2 irmãos, 2 irmãos um pouquinho acima de mim, que também não tem lembrança da nossa mãe. Só que quando o nosso pai traz essa mulher, o nosso pai, quando tem a notícia que a nossa mãe vai morrer, o nosso pai já começa a entregar alcoolismo. De um homem muito bom, um homem muito trabalhador, um homem muito honesto, ele se entrega ao alcoolismo, ele começa a se transformar numa pessoa violenta, e trazendo a mulher para dentro de casa, o nosso relacionamento, que já não era muito conturbado, que não existia, na verdade, fica muito pior. Então, sua mãe falece, tem mais ou menos 2 anos de idade. 2 anos de idade. Essa chegada dessa outra mulher, digamos assim, essa outra companheira do seu pai, Sim. tinham se passado 6 anos. 6 Você anos. tinha 8 anos. 8 anos de idade. Mas então todo esse período, até um pouco antes, como você disse, um pouco antes do falecimento da sua mãe, o teu pai já se entregou ao alcoolismo. Perdeu a estrutura de ser pai, Sim. de ser homem, né? E lá na frente, depois, né, que a gente vai voltar a falar disso, né, que houve uma transformação. Mas quando ele traz a mulher para dentro de casa, as coisas ficam muito pior. Porque aí nós começamos a sofrer violência, eu e mais os 2 irmãos, por parte do nosso pai e também dela. Entendi. Principalmente eu, que era o mais novo, né? Porque eu tentei encontrar nela a pessoa da minha mãe. Mas Entendi. por ela já ter 2 filhos, então ela foi incapaz. Esses 2 vieram junto, não? Junto com ela. Vieram junto com ela. Então foi incapaz dela poder me ajudar. Então o nosso pai se torna violento. Nós começamos, eu principalmente, eu apanhava a cada 15 dias o meu pai. Até então não era. Não. O pai, até não. então, enquanto ele estava... Porque foi ele que durante 6 anos levou a família, caminhou com a família. Exatamente. Não existia violência. Não. Por mais que existisse o alcoolismo,
Mas não existia violência. Diretamente a nós, não. Mas devido às fofocas, às brigas, aí a violência começou a fazer parte da nossa vida. Sim. Tanto que quando eu tinha 8 para 9 anos de idade, eu olhei para a imagem do meu pai e eu renunciei à minha sexualidade. E aí eu começo a ter, então, a armazenar algumas lembranças da minha vida. Porque eu começo a guardar as coisas tristes que iam me acontecendo. Renunciei. 9 anos de idade. Exatamente. Eu olhei para o meu pai um dia e falei, eu não quero ser homem como o meu pai é. Porque a figura masculina, a figura do pai para a gente é tudo, né? Sim. Então eu peguei e renunciei, tanto que quando eu tive 15 para 18 anos, eu tive muitas experiências, né, assim, com homossexualismo, tive muitas experiências com homens, né? Eu fui buscando alegria, fui buscando o amor no mundo. Né? Tá. Isso aconteceu com você com 9 anos de idade, ou seja, Com 9 anos de idade. mesmo que você sofresse tudo que você estava sofrendo, toda essa realidade, porque até então você disse que ficou você e mais quantos irmãos? Mais 2 irmãos. 2 irmãos. Então, mais 2 irmãos. Dos 15, ficaram somente 3. Exatamente. E os 13 mais os 2 que eram dela, no caso. Que eram dela. Eram dela. Eram dela. Um já era do meu pai. Ah, um já era do Um seu já pai. era do nosso pai. Ela veio com uma menina, mas ela já veio praticamente grávida para dentro da nossa casa. Entendi. Poucos dias depois já Já nasceu nasceu também. E esse era do seu pai. Do meu pai. Aí você diz, quando você diz que você renunciou à sua sexualidade com 9 anos de idade, isso tem um peso muito grande, até porque com 9 anos de idade nós não temos essa concepção, digamos assim. Né? Entendimento nenhum. O entendimento era, eu não quero ser como meu pai. Exatamente. Essa era a sua resposta. Eu não quero ser homem como meu pai é. E aí a figura paterna, para mim, deixou de existir. Entendi. Isso hoje, Antônio, até entrando em algumas situações muito pontuais nos nossos tempos, porque eu sou padre, então eu também tenho acesso a muitas vidas, a muitas histórias, não só porque eu sou apresentador do Jeito de Fé, mas porque antes de tudo eu sou padre. Exatamente. E muitas realidades, como você disse, de uma deformação dessas duas figuras essenciais para nós, a masculina e a feminina, seja para a criança, seja para o menino, seja para a menina, essas duas figuras elas são essenciais. Exatamente. Então, quando uma ou outra não exerce o papel que deve exercer, existe realmente traumas, e aí aquilo que hoje a ciência prova da homossexualidade traumática. Ou seja, a pessoa que busca muitas vezes a si mesmo, por isso o homo, o igual, a pessoa que muitas vezes busca a vingança, né, que pode ser mais ou menos o que você viveu, ou seja, você buscava vingar-se da figura paterna, né, da figura masculina, ou muitas vezes também essa questão traumática porque você não tem essas duas figuras fortes. Né? Vamos dizer assim, me desculpa falar, mas um pai banana, uma mãe super protetora, ou seja, uma inversão de papéis, né, que causa isso de uma forma provada cientificamente, né, dessa homossexualidade, chamada homossexualidade traumática. Né? Independente da escolha que a pessoa faça para a vivência da sua sexualidade, existe essa, não é teoria, mas essa prova científica que realmente essas duas figuras, a masculina e a feminina, ela tem uma influência muito forte na nossa identidade sexual, que foi o que você viveu. Exatamente. Você não teve a figura feminina, porque você não teve a sua mãe, e a figura masculina deturpada por causa do alcoolismo e violência depois de tudo isso. E aí você, dos 9 anos, que foi quando você fez isso, até os 16 anos. 16, 17 anos. A coisa era tranquila, você crescia e fazia como uma criança normal. Exatamente. Depois você foi... É porque o afeto, quando falta o afeto, ele desequilibra a sexualidade. Sim. Como eu não tinha afeto em casa, fui buscando as coisas. Só que o meu relacionamento com meu pai, ele foi só piorando, porque
eu me recordo que eu ficava sempre esperando. Meu pai era um homem muito rico, materialmente falando. Era dono de fazendas. E sempre quando o nosso pai chegava da cidade, eu esperava, abria o portão do sítio para ele, esperando, eu te amo. Nunca aconteceu isso, nunca ele falou para mim isso. Eu te amo, Antônio, como você está crescendo e tal. Então, o tempo foi passando, o nosso pai, nós mudamos para a cidade. Meu pai tinha quase um quarteirão de cidade, de casa na cidade. E aquele tempo, padre, o senhor vê como que a falta de Deus no seio de uma família causa tantos danos, né? O nosso pai, aquele tempo era uma casa de madeira ainda, de tábuas, né? E não tinha banheiro dentro das casas. Era aquelas privadas, eu não sei se o senhor chegou a conhecer, mas eram umas casinhas de tábua, com fossa. Então o xixi e o cocô ficava curtido ali. Ou seja, era uma casinha de madeira e um buraco ali no chão. Exatamente, Né? exatamente. Que nós conversávamos um pouquinho antes do programa. As pessoas hoje não sabem o que é isso. Não só a pessoa sabe. do interior. Né? Existem ainda realidades assim. Exatamente. Mas hoje, nas grandes cidades, não. Se você fala privada, você acha que é aquela de louça bonita que está no banheiro. Exatamente. Não é isso. Não. É uma casinha de tábua com um buraquinho, com um soalho de madeira ali que... E ali você faz as suas necessidades fisiológicas. E uma dessas vezes que o meu pai sai e volta bêbado para a nossa casa, o nosso pai andava sempre armado. Era um revólver na frente e um punhal de prata atrás. Sim. E ele deixa cair dentro da fossa um punhal de prata. E aí ele chama os 3 filhos menores, né, que nessa época a gente estava sendo cuidado por uma irmã ainda. Eu acredito que a minha irmã tinha na época 18 anos, Sim. que estava fazendo o papel de mãe. E aí ele chama os 3 menores e faz uma proposta. Dou 1 cruzeiro para vocês, para quem entrar dentro da fossa e encontrar o meu punhal. Só que o nosso pai era rico, mas a gente passava muita vontade de comer coisas, doces, de comprar brinquedos. Então cresceu na nossa cabeça uma oportunidade de ter algo. E eu acabei entrando na fossa. Nosso pai afastou a casinha de madeira e eu acabo entrando na fossa. Eu me recordo, padre, é nojento, mas é necessário falar. Né? Hoje, então, os pais... Antes de você falar, se você tem muito nojo, se você é uma pessoa de se enojar muito facilmente, fecha os olhos, mas não imagina nada. Desculpa, pode falar, Antônio. E aí eu entro na fossa, ali com... Eu não me recordo a idade, mas dos 10 aos 12 anos, e eu lembro que os vermes, porque a fossa, além do xixi curtido, do cocô curtido, está cheio de larvas, vermes, né? E eles subiam no meu ombro, padre. Ou seja, você mergulhou Eu ali. entrei dentro da fossa, a fossa bateu aqui de mim, na época do xixi. Então ficou, e os vermes subiam. Você procurando ali E eu procurando o punhal, porque o meu objetivo era 1 cruzeiro. Entendi. Porque na minha cabeça, vou fazer um piquenique com os meus irmãos, vou comer muito doce, então eu me sujeitei àquilo, né? É como um drogado hoje que pensa, eu preciso usar uma pedra de crack, um pino de cocaína, ele faz loucura para conseguir aquilo, né? Sim. Só que quando eu encontrei o punhal do meu pai, eu me recordo que eu tentei pegar com os dedos dos pés, mas eu não consegui. Entendi. Muito criança, né? E eu me lembro que eu tive que inclinar assim, padre. Só que quando eu inclino, automaticamente a água chegou até aqui. E eu consegui tirar o punhal, entreguei o punhal para o meu pai. Só que o meu pai nunca foi ruim, padre. O meu pai se tornou uma pessoa justamente por causa do trauma de ter perdido a mãe, de ter perdido a mãe dele logo muito cedo também, perdido a esposa, né? O mundo foi transformando ele. Sim. E eu entrego o punhal para o meu pai pega o punhal e sai com o punhal, mas me deixa dentro da fossa. Aí os meus 2 irmãos, eu nem sei se eles recordam disso, mas me ajudou a sair da fossa. Então, quando eu completo 15 anos de idade, que eu olho para trás da minha vida, eu olho a imagem da fossa, eu faço mais um voto íntimo negativo. Eu vou matar o meu pai. Então, aquela sujeira da fossa que estava fora do meu corpo, ela entra no meu coração. Eu vou matar o meu pai. E sonhei 20 anos de matar o meu pai. Meu pai nunca soube disso. Meu pai soube disso bem depois, depois que
os anos se passaram, né? Que daí eu comecei, com 14 anos, eu fumei o meu primeiro baseado de maconha, depois fui fazendo a experiência com a cocaína, me tornei alcoólatra. Então, eu tive alguns inícios de overdose, já também na juventude. Então, fui mergulhando, eu fui buscando o alívio da vingança, eu fui buscando o afeto no mundo. Então, deixa eu... Então, porque aí nós falamos de algo que aconteceu lá nos seus 8, 9 anos de idade. E tudo isso, me desculpa falar, você entra na fossa, mas você entra na fossa na sua vida também. Na minha vida também. Que não era somente a fossa que você foi ali para resgatar um punhal do seu pai. Não. Mas a fossa na sua vida. Literalmente, padre. E aquela fossa te faz crescer esse sentimento. E a gente vê hoje, infelizmente, nós estamos passando por uma crise chamada crise da paternidade, a crise do homem, a crise do pai. Com com todo o crescimento do chamado feminismo, a ideologia do feminismo, né, onde na sociedade inverteu-se os papéis, a mulher se tornou até palavra muito usada hoje por essas ideologias, do empoderamento feminino, Exatamente. que a gente vê em tantos lugares. A questão de que a mulher se tornou poderosa e o homem se tornou fraco. Exatamente. Não que isso, a mulher não tenha que se tornar poderosa, né? Não é nada disso. Eu acho que cada um tem que ocupar o seu lugar. Isso é marxismo puro. Exatamente. A luta de classes, essas coisas todas. E isso está infiltrado em tantos lugares, em tantas situações, em tantas realidades. E às vezes até na igreja, né, padre? E às vezes até na igreja. Só que ninguém vê os prejuízos disso. Olha o prejuízo de um pai que não foi pai. Né? Você citou aí drogas, homossexualidade, alcoolismo, tudo isso porque, com perdão da palavra, você se enfiou na fossa, mas não somente para resgatar o punhal do seu pai, mas você se enfiou na fossa na vida. Exatamente. Tem pessoas que dizem assim, eu estou na fossa, é porque não sabem a experiência. A experiência da fossa, né? Que foi uma coisa que foi um fator determinante para mim que acabou com a minha vida, né? Com aquela imagem. Porque eu entendi que no eu entregar o punhal para o meu pai, que o punhal tinha mais valor do que eu para o meu pai. Que ele pega o punhal, vira as costas e deixa você ali. Exatamente. Só que deu um cruzeiro, pelo menos? Deu. E ele era muito honesto nessa Pelo menos ele cumpriu nessa o parte. E só que aí, padre, o que acontece? Eu, passando isso, né, eu conheço uma pessoa, que é a minha esposa hoje. E aí, eu namoro com a Magda, a minha esposa, né, uma mulher muito de Deus. E ainda com certeza menina. Ela está ouvindo, se você quiser mandar um beijo Exatamente, para ela, né, um beijo para minha esposa Magda, que eu tenho um carinho, uma gratidão muito especial por você, né, pela nossa família. Então, padre, eu começo a namorar a Magda e eu tenho 18 anos, a Magda 14 para 15 anos. Isso com 18 anos, então você tem, dentro da sua sexualidade, você está tendo praticamente simultaneamente as duas experiências. Na verdade, quando eu começo a namorar a Magda, eu já tinha deixado a prática homossexual. Exatamente. Aí eu começo a namorar a Magda, mas eu estou namorando a Magda, conseguimos viver, porque a mãe da Magda era uma mulher muito de Deus. Só que a Magda não. A Magda, ela ia na igreja, mas não era uma menina de Deus, né? E então eu começo... Com 14 anos de idade. Exatamente. E aí o que acontece? A gente consegue segurar a castidade por 2 anos. Aí depois nós caímos no pecado da sexualidade, nós tivemos uma relação sexual. 2, 3, ela ficou grávida. Só que com 14 anos de idade. 14 para 15 anos de idade. Só que quando a Magda... 18, 19 anos. Exatamente. Só que quando a Magda descobre que está grávida, padre, o que acontece? A Magda entra em choque. Porque a mãe, né, naquele tempo, a mãe não aceita isso, né? Namorando, sem estar casada, tal. Então, quando ela chega no 3º mês de gravidez, ela procura um pai de santo para abortar,
e eu vou no médico para abortar. Então ela foi no Pai de Santo, né, num terreiro lá, e eu fui num médico que eu conhecia. Para ele poder fazer. Exatamente. Então ela leva uma garrafada lá para casa para tomar, aí a secretária conhecia muito e a secretária foi uma pessoa de Deus na minha vida, padre. Porque quando eu falo para ela que eu estou querendo fazer um aborto, realizar um aborto na minha namorada, ela fala assim, se você não sair daqui, eu vou denunciar você à polícia. E eu saí de medo de lá. E quando a Magda, naquela noite... Deixa eu só abrir, porque eu tenho um temperamento provocador e é bom fazer isso. Isso há quantos anos atrás? Hoje você está com a sua idade? Eu tenho 52 anos 52 hoje, anos de idade, 18 anos, então há 34 anos atrás, mais ou menos. 30 e Exatamente. poucos anos atrás. 30 e poucos anos atrás, graças a Deus, essa secretária falou, se você não sair, eu vou te denunciar. Exatamente. Se fosse hoje, porque infelizmente o que era crime está se tornando descriminalizado, né, porque essas são as nossas leis. Então matar hoje não é mais crime, né, porque aborto é um assassinato. Se fosse hoje, então, muitas secretárias falaram, não, pode vir aqui, pode sentar aqui, pega a sua senha, porque aqui tem uma fila enorme para você fazer, se fosse nos dias de hoje, infelizmente. E se fosse a Magda ainda, seria mais fácil ainda, meu corpo, minhas regras, né? Claro. E aí eu volto para casa e naquela noite a Magda toma aquela garrafada e ela fala para Nossa Senhora, que eu amanheça amanhã menstruada. Só que ela amanheceu grávida. Ela acendia uma vela para Deus e para o diabo. Exatamente, só que amanheceu grávida. E aí ela vai para a casa da mãe dela e ela conta para a mãe. Eu vou segurar aqui, porque nós vamos para um rápido intervalo, porque você está dando claro, né? São coisas da sua vida, da sua história, mas para a gente não perder. Primeiro, o fato da importância dessas duas figuras na vida de cada um de nós. Eu não sei, você que me vê, como que dentro de você é a figura do teu pai e como é a figura da tua mãe. O Antônio não traz nem lembranças da mãe, por causa que ela faleceu com pouca idade dele, né? Ele tinha ali quase 2 anos de idade. Depois toda a realidade do pai, e a violência do pai, o alcoolismo do pai, e o punhal que era mais valioso que ele, enfim, toda essa realidade. Nisso levou o Antônio a drogas, a álcool, a prostituição, a homossexualidade e tudo isso que ele está contando. E aí você pode até perguntar, mas como Deus permite tudo isso? Se Deus é o nosso Pai, como é que Ele permite que nós caiamos na fossa, literalmente? O fechamento dessa história, nós daqui a pouquinho ouviremos, mas fixa com essa pergunta. Frente a todas essas situações, como Deus permite? Se Deus é tão bom, se Deus é o Todo-Poderoso, como Ele permite tudo isso? Uma coisa eu já adianto, se Ele não fizesse nada, o Antônio não estaria aqui. Daqui a pouquinho nós voltamos com Gente de Fé. Diante de tantas coisas que nos acontecem, não sei se já passou pela sua cabeça uma pergunta: por que Deus permite determinadas coisas? Eu lembro no ano em que o Papa Bento XVI, ainda na época, no encontro de catequese, ele se aventurou em responder às perguntas das crianças. E as crianças começaram a fazer perguntas, vamos dizer assim, cabeludas para o Santo Padre. E uma delas foi: Papa, por que morrem tantas crianças de fome na África? Papa Bento engoliu seco e disse: os desígnios de Deus não são para este mundo, mas para a eternidade. Ou seja, não é que Deus permite. Deus vai além de tudo aquilo que pode nos acontecer neste mundo. A vontade de Deus, e essa sobre todos nós, é que um dia nos encontraremos no céu. O que vamos passar aqui
Existem os acidentes da vida, como nós estamos ouvindo o Antônio contando para nós um pouco dos acidentes, claro que é um pouco, porque que com 52 anos, muitos acidentes devem ter passado por aí na sua vida. E aqui nós estamos contando somente alguns. Né? E um veio. Né? Você começou a namorar, apareceu essa jovenzinha na sua vida, 2 anos lutaram, viveram a castidade, de repente ela aparece grávida. Vai atrás da prática do aborto e não consegue abortar. E aí? Aí a única opção que sobrou foi contar para a mãe. Ela procurou a mãe e ela contou para a mãe, e a mãe falou, olha, eu não criei filha para ser mãe solteira. Vai ter que casar, nem que seja na delegacia. Era o chavão da época, né? Uhum. E nesse tempo, aí tivemos que casar. Casamos, nós vivemos 12 anos. Interessante, padre, tudo que eu odiava no meu pai, a ausência da nossa vida, o alcoolismo, a violência, e eu acabei arrastando para dentro do meu matrimônio. Eu e a Magda, nós só casamos no civil, na época, né? Mas eu acabei trazendo tudo para dentro da nossa casa. Então eu era ausente do meu filho, da minha filha. Sim. Depois de 7 anos nasce o segundo filho, né, o Joaquim, ausente também por 12 anos. 12 anos a cocaína, a maconha, o alcoolismo me roubou, né, a infância deles. Eu não vi os dois dar o primeiro passo, a formar as primeiras frases. A Magda, ela foi sendo o homem da casa, o pai da casa, a mãe da casa. Ela que foi carregando a gente pelas costas. Tudo aquilo que você não teve, você não conseguiu dar. Exatamente. Então aqui não é, eu não, né, alguns irmãos, eles ficam até meio bravos comigo, mas eu fui o último filho da minha mãe. A minha mãe me gerou já doente. Então eu já absorvi ali no seio materno muitas coisas, que depois, na minha juventude, já despertou a depressão, despertou o pânico, voltou lá na frente despertar de novo. Então, quando eu caso com a Magda, eu arrasto. O padre Robert de Grandes, ele dizia muito que se Jesus não entrar na história da família, os filhos vão repetindo os erros dos pais. Né? É uma questão psicológica. Exatamente. Né? Da repetição. Até porque quando você casa, você traz a bagagem. Você Exatamente. traz na sua mala toda a sua história. A bagagem completa. A pessoa não casa somente com uma pessoa, até porque a pessoa constitui tudo isso. A pessoa não existe um casamento somente com uma parte da pessoa. Não, ela traz tudo. Tudo. E aí, algo que aconteceu, padre, quando eu com a Magda, a gente estava 11 anos casado, o meu passado começou a pesar na minha vida. Sim. Porque a Magda saía para trabalhar, a gente se encontrava, e eu chegava às 6 horas da manhã da rua, e a Magda saía às 6 horas da manhã para trabalhar, a gente se encontrava no portão. Então a minha oração, quando a Magda virava as costas para mim, era assim, é absurdo falar, mas tem que ser falado, né? Sim. Ela virava as costas e eu jogava uma maldição nela, eu não sabia que era maldição, não sabia nada de Deus, né? Tomara que morra no caminho, tomara que um caminhão passe por cima. Eu tinha perdido a estrutura de amar. Vocês não viviam bem? A gente vivia muito bem, mas era churrasco, quinta, sexta, sábado e domingo dentro da minha casa. Traficante entrando e saindo, porque também aí eu comecei a abrir a minha casa para todo mundo, né? Então a nossa vida era boa porque todo mundo estava cego, todo mundo estava surdo, né? A Magda não ia para a igreja também. Então quando eu percebo que o meu amor por a Magda tinha morrido ao zero, que eu tinha perdido a estrutura de ser pai, de ser homem, de ser esposo, então eu começo a desejar que todo mundo da minha casa morressem. Então quando a Magda, ela vê que estava tudo perdido, a Magda recebe um convite do nosso vizinho que morava na frente da nossa casa. Uhum. Vamos para o grupo de oração, Magda? A gente desconfiou que o vizinho queria acabar com o barulho da frente da casa dele. E aí a Magda não tinha mais desculpa, acabou indo. Vai para um grupo de oração, numa quinta-feira à noite, que se chamava Nossa Senhora do Cenáculo, e volta desse grupo de oração, padre, com uma frase,
que ela ouviu do pregador. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Atos 16, 31. Só que a Magda, ela absorve aquela palavra e ela não sente arrepio, não sente calafrio, mas ela foi provocada por Deus, eu vou acreditar nisso. E o pregador fala assim para ela, se você quer transformar a tua vida, se apegue com Nossa Senhora. Ela foi sem nada no grupo de oração. Ela voltou do grupo de oração com uma Bíblia e com um terço na mão. Olha só. E aí as roupas que a Magda usava, que era aqueles tipos de roupas, a Magda começou a jogar fora. E ela começou então a usar a modéstia, a viver a modéstia. O som da minha casa, as músicas que ela gostava, ela já tirou. Então o padre Marcelo já entrou dentro da nossa casa, as músicas da Canção Nova já entraram dentro da nossa casa e foi entrando. Quando dá 9 meses, a Magda... E você pensando, essa mulher está ficando doida. Exatamente. Tanto que eu odiava padre. Porque eu entendia que o padre estava roubando a minha esposa. Entendi. Que eu não amava mais. Roubando os meus filhos. Porque a Magda ia na igreja e os nossos filhos atrás da Magda. Até aí vocês já tinham 2 filhos? 2 filhos. A Maiara com 11 anos e o Joaquim com 6 anos, né? Nessa época. E aí... a Magda caminhou 9 meses, padre. 9 meses, nascer de novo, 9 meses, eu entro no banheiro da minha casa e eu falo assim, terceiro voto íntimo, negativo. Eu falo assim, se esse Jesus, se o Senhor existe, como a Magda prega, como a Magda canta, como ela deixa a Bíblia aberta em cima da mesa, ela deixa bilhetinho na geladeira para me ler, o Senhor tem 7 dias para entrar na minha vida. Eu coloquei Deus na parede, padre, por ignorância. Não sabia de nada, não entendia nada. O Senhor precisa entrar na minha vida porque eu vou me matar. E era o que ele queria. Só que assim, nesses 9 meses, padre, algo que me chamou a atenção. A Magda não brigava mais comigo, a Magda não discutia comigo, a Magda não me humilhava mais. Nesses 9 meses, a vida dela foi oração. Tinha noite que eu chegava às 3 horas da manhã no serviço, um filho dormindo aqui, a Maiara dormindo aqui, ela no meio sentada com o terço na mão, rezando. Aquilo me dava raiva, padre, porque eu queria mudar, mas não tinha força para mudar. Só que aí o que acontece? Eu faço esse voto íntimo e saio do banheiro. Quando eu saí do banheiro, eu levei um susto, porque a Magda estava com um papel na mão, que era uma ficha de inscrição para uma experiência de oração. Ela olha para mim e fala assim, Antônio, você bem, amor, não existia dentro da nossa casa. Você quer fazer uma experiência de oração? E o meu trato com a igreja, padre, era esse, eu não vou nesse inferno. Nossa. E eu acabei de falar para ela assim, olha, onde que é? É na igreja? Ela falou assim, eu não vou nesse inferno. E viro, e eu tinha operado o umbigo, tirado uma hernia no umbigo, estava andando meio inclinado ainda. Foi a primeira vez que eu ouvi Deus na vida. Eu virei, eu ouvi Deus falar assim no meu interior, eu estou tentando te ajudar, Antônio, você não quer a minha ajuda? Voltei na hora, quando que vai ser mesmo? Eu fui para a experiência de oração, padre. Ué, você tinha provocado Deus. Exatamente. Naquele momento, você estava no banheiro? Naquele momento. Foi um negócio real, parecia, né? Eu não entendia. Lógico que Deus está dentro. A tua esposa te ouviu. Te ouviu, mas eu não tinha, o meu grito foi silencioso, padre. Sim. E aí eu vou nessa experiência de oração, eu levo a minha Bíblia escondida no fundo da bolsa, que eu tinha ganhado há 6 meses atrás, mas que eu nunca tinha aberto. Levo um terço, porque era regra, levo um terço escondido no fundo da bolsa. E eu pego e chego naquela experiência de oração com 5 minutos de experiência de oração. A ministra de música olha para mim, 120 pessoas, olha para 120 pessoas, mas dava a entender que era para mim. E fala assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos infernos. Naquele momento eu comecei a chorar, padre. Eu comecei a chorar e falei, Jesus, o Senhor precisa entrar na minha vida. E quando ela pede para fechar os olhos, a primeira pessoa que eu vejo é meu pai. Faltava uma reconciliação a ser feita. E aí, depois de 20 anos, padre, quase 20 anos, eu com os olhos fechados, segurei na mão do meu pai, perdoei o meu pai. Só que faltava ainda o trauma da carência de mãe. Então Deus foi muito, mas muito bondoso comigo naquela experiência de oração, porque eu também com os olhos fechados, eu tive uma visão da minha mãe.
ela vindo ao meu encontro, me abraçando. Aí eu consegui me perdoar meu pai, perdoar minha mãe, perdoar Deus, que eu não tinha entendido que tinha levado minha mãe. E quando eu vou sair da experiência de oração no domingo, que eu não queria que nunca acabasse, eu falei, Jesus, como que eu vou dizer não para as drogas, para o alcoolismo que é diário na minha vida? Como eu vou dizer não para os meus amigos, para o jogo de baralho, para o futebol? Segunda vez eu escuto Deus, abre a tua Bíblia em Atos 1:8. Eu olhei para o lado, eu falei, será que Deus está aqui falando comigo? Abri a Bíblia e eu começo a entender a Bíblia. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Volto para minha casa, padre, algo sobrenatural acontece, porque a minha esposa, quando ela está pregando, nós fazemos parte do Ministério da Família na Diocese de Itapetininga, onde é a nossa casa de missão hoje. Ela está sentada na calçada, na frente do portão da nossa casa, com 2 intercessoras do lado, e tinha umas 3 senhoras andando pela calçada no outro lado da rua, fazendo o cerco de Jericó, que até então não sabia, mas com um terço na mão. Quando eu desço do carro, elas escondem o terço, de medo, porque o povo na minha vila tinha muito medo de mim. E te conhecia, sabia Exatamente. tudo que você... Sim. E aí eu surpreendi eles, falei, hoje eu vou pegar elas. E eu olhei para elas, já com a Bíblia aqui, com o terço aqui, falei, a paz de Jesus esteja com vocês. Tem uma velhinha que começou a gaguejar. Ela não estava... Você quase matou a velhinha de susto. Exato, porque não acreditava no que estava ouvindo de mim. Chega na minha esposa, ela sentada na calçada, eu falo assim, olho bem nos olhos dela, e ela prega, diz que ela não acreditou na minha conversão. Ela falou, não, eu vou acolher, mas eu não estou acreditando. Eu olho para ela e falo assim, eu quero pedir perdão a você por esses 12 anos que eu fiz você sofrer, porque hoje está chegando um novo homem que vai te amar, te respeitar e ser fiel enquanto viver. Você contando, eu fico assim, admirado, porque para Deus não precisa um caminho, basta um coração aberto. Você foi, veja aí, isso tem quantos anos já, mais ou menos? Tem quase 19 anos a nossa conversão, então, padre. Então aí você tinha seus 34 anos. Ou seja, 34 anos você vivendo tudo que você disse que viveu, alcoolismo, droga, prostituição, homossexualidade, um pai desnaturado, uma mãe que você não conheceu, todas essas coisas, Deus precisou somente de um fechar de olhos 5 e minutos. Um coração aberto. 5 minutos. Não precisaria nem a experiência de oração inteira. Não. Bastava-se 5 minutos. Exatamente. Aí ela olha para mim e depois de muitos anos, padre, que bom amor. Só que quando eu inclino para pedir perdão para ela, padre, eu percebo que os meus 2 filhos, a Maiara e o Miguel, elas estão escondidos na porta da minha casa e percebe que eu estou pedindo perdão para a mãe. E eu percebo que as lágrimas nos olhos da Maiara e do Joaquim começam a descer. Porque o sonho deles era um pai transformado, porque eles estavam perdendo o pai. O pai ia morrer, o pai ia para a cadeia, né? O pai estava na fossa. Na fossa. Naquela fossa exatamente, do punhal, você ainda não tinha saído de lá. Não. Então, quando eu entro no quarto, eu pego os 2, padre. Desculpa, eu até vou fazer aqui. Sim, eu pego a minha filha assim, aqui na cama. Sim. O meu filho na cama, os 2 debruçados, agradecendo a Deus pelo pai ter voltado transformado na casa. E eu me ajoelho, pego nas mãos da minha filha e falo assim, peço perdão para ela. Perdão por o pai ter trocado você pela cocaína, pelo futebol, pelo baralho, por tantas coisas. E ela me levanta, padre. E ela olha nos meus olhos e fala, eu te amo, papai. Nossa Senhora. E me abraça. E o meu filho, mesma coisa com o meu filho. Então, a partir daquele dia, eu voltei para a igreja. Eu fui para a igreja, com 3 meses, padre, eu estava rezando por cura e libertação. 1 ano e meio eu fui coordenador da minha cidade de cura e libertação. 3 anos e meio eu era coordenador diocesano do Ministério de Cura e Libertação. Só que precisava, o grande marco da minha vida precisava acontecer. Eu precisava olhar nos olhos do meu pai e pedir perdão para ele.
O que eu fiz primeiro? Liguei para o meu pai. Meu pai na época estava com 81 anos. Liguei para o meu pai e falei, pai, eu estou ligando para dizer 3 coisas para o senhor. A primeira, que eu te amo. Eu nunca tinha ouvido da boca do meu pai, eu te amo. Uhum. Quando eu falei isso por telefone, meu pai parece que... eu acho que o meu pai infartou. Ele deu uma suspirada lá, uma respirada. E aí, o senhor está aí, pai? Tô. Eu falei, eu estou ligando para dizer que eu te perdoo e também peço perdão para o senhor. 3 meses depois eu volto na casa do meu pai, com a minha esposa, com os meus 2 filhos. E ele sai da casa para me acolher, me abraça e me beija. Filho pródigo. Nossa. E eu fui, padre, aí o meu pai demorou 12 anos para morrer. Mas eu fui o melhor amigo do meu pai em vida. Sim. Sabe, porque a gente sabia, a minha família não gosta de entrar na história, sabe, mas eu precisei mexer, porque o que mais sofreu por ser o menor, né, o caçula, foi eu. Então eu precisava, e eu tive um encontro muito grande com Deus, que não dava para segurar, né? Então eu volto ali, eu tenho uma amizade com meu pai, eu conheço a história do meu pai, eu entendi por que ele viveu aquilo, sabe? Então nós nos transformamos num melhor amigo. Assim, só para fechar rapidinho, o meu pai, ele casou, né, pela 3ª vez, e tinha parece que 58 anos, casou com uma menina de 18 anos. Teve mais 4 filhos com ela, 21 ao todo. E essa menina que casou com meu pai, pensa numa menina de Deus, padre. Nossa. Que casou por amor. O meu pai morreu com 93 anos e ela é fiel ao meu pai até hoje. Meu pai morreu fazendo 5, 6 anos. Só que quando eu chego no velório do meu pai, eu estou lá no caixão fazendo a minha oração, agradecendo a Deus pelo perdão que tinha acontecido. A minha sobrinha, tio, o senhor pode conduzir um momento de oração para nós? Meu pai reuniu 16 filhos em torno do caixão dele. E aí, termina o momento de oração, a minha madrasta, a Tereza, ela encosta e falou, Antônio, eu preciso falar algo para você. Falou, fala, Tereza. Antônio, você lembra que seu pai foi na igreja 3 vezes? Falei, lembro. A primeira vez para casar com a minha mãe, a segunda para brigar com o padre e a terceira para casar com você. Exatamente. Mas algo aconteceu, Antônio. Nos últimos 3 meses de vida do teu pai, o teu pai não perdeu uma missa pela Canção Nova. O teu pai rezava todos os dias o terço com a Canção Nova. 3 meses, padre. Aí quando ele entra no hospital, o nosso pai entra um padre, na mesma hora que ele entra no quarto, um padre entra. Ficou 3 horas com meu pai. Enquanto o meu pai não deu o último suspiro, o padre não deixou meu pai no hospital. E aí ela olha para mim e fala, olha, o teu pai está diante de Deus pelo perdão que você deu a ele. Nossa Senhora. Entendeu? Então, a ação de Deus, ela foi muito forte. Sim. Foi muito forte. Só que aí aconteceu, né? Eu atropelei um pouco para chegar no perdão do meu pai. Sim. Mas na minha caminhada aí, o que aconteceu, padre? Quando eu começo a caminhar na igreja, eu tenho medo de voltar para o mundo. Porque eu tinha vivido muitas coisas no mundo, né? Sim. Então, o que foi o meu sustento? Missa. Eu não era casado com a Magda ainda na igreja. Eu volto para minha casa e eu olho para ela e falo, você quer casar comigo na igreja? Ela olha para mim assim, olha, eu já fiz uma besteira de ter casado no civil, vou fazer a segunda. E casamos, padre. E eu voltei da experiência de oração completamente apaixonado pela minha esposa. Completamente apaixonado. E aí casamos na igreja, passou-se 6 anos e pouquinho, comecei a rezar. De tanto assistir a Canção Nova, eu falei, eu tenho que ter uma comunidade. O Jesus, e comecei a rezar 6 meses. Eu rezei para 2 coisas. Eu queria ser pai, caminhando na igreja, e ser fundador de uma comunidade, sem entender nada. E comecei a rezar. A primeira notícia, a Magda conta para mim, Tony, eu acho que eu estou grávida. Eu falei, glória a Deus, vou ser pai. E aí veio o Miguel. Uhum. Aí veio o Miguel depois de 9 meses. O Miguel nasce, Deus dá a fundação da comunidade para nós também. E essa comunidade, agora eu entendo, me desculpa fazer essa analogia, mas diante daquilo que é o carisma da comunidade, né, que é cuidar de pessoas com depressão pânico, transtornos emocionais, pessoas que estão literalmente na fossa. É preciso nascer de novo.
É preciso nascer de novo. E fui entendendo, padre, porque eu tive a depressão antes de Jesus, as duas histórias, antes de Jesus, o pânico antes de Jesus, que me levou ao desejo de suicídio, tinha tentado várias vezes, e tive a depressão para purificação do meu carisma, porque todo carisma está ligado à história de vida do fundador, Sim, né? sim. E aí tive a depressão já na igreja, dentro da igreja, caminhando com Jesus, com a comunidade, que eu entendi que foi necessário para a purificação do meu carisma, né? E viver, e foi a época que eu mais senti a presença de Deus, né? Porque a depressão, ela não é um meio para que Deus entre na nossa vida. Eu entendo que a depressão, ela perpassa, é muito mais do que um caminho. Deus entra, Deus vai entrar na história da gente, né? E o padre Rufus, ele dizia assim que não adianta a gente cuidar da depressão como doença. A depressão é muito parecida com febre, ela é sintoma. E eu fui entendendo... Que causa. Exatamente. E eu fui entendendo que a depressão da minha história, padre, começou no seio materno da minha mãe. Sim. O pensamento de morte, o medo dela morrer. E foi crescendo, né? Tudo que ela também foi vivendo, que ela foi passando para você. Exatamente. E hoje, graças a Deus, a nossa comunidade, ela assim, é muito bem estruturada, padre. Assim, em termos de 2 sacerdotes que acompanham, né, o nosso bispo, né, nos acolhe muito bem, Dom Vicente Costa, o assessor eclesial, Padre Carlos José Virilo, nosso diretor espiritual, Padre Enéas. Hoje vocês estão onde? Na cidade de Salto, diocese de Jundiaí. Então, é preciso nascer de novo, como é o nome da comunidade, e esse nascimento que significa a saída da fossa. A saída da fossa. Quantas pessoas se encontram nesse sentido, nessa vida, nessa fossa? E as pessoas que mais nós cuidamos na comunidade, padre, são meninas e meninos com problemas na afetividade e sexualidade. Que o que acontece com o padre, Deus dá uma graça especial ao padre nunca se escandalizar com o pecado, é verdade ou não é? Sim. E a nós também, né, dentro daquilo que é o que o carisma, né, o nosso carisma de maneira específica faz, eu tenho essa graça de não me escandalizar com pecado nenhum, por ter vivido tantas situações. Então nós cuidamos de pessoas hoje que têm problemas na sexualidade, que estão mergulhadas nessa crise, né, de identidade, e pessoas mergulhadas na depressão, no pânico, sabe, que não tem saída mais, é uma doença da alma a depressão, né, padre? É um vazio na alma, né? E temos um grupo de oração, padre, que acontece todo domingo à noite na nossa cidade. Quase 700 pessoas, padre. Para as pessoas que quiserem, que estiverem interessadas, não somente em conhecer a comunidade, mas também ajudar, porque se é uma comunidade católica, precisa também de ajuda, seja também ajuda financeira e tudo mais. Como é que elas fazem? Como é o contato, essas coisas todas? Nós temos, através do Facebook, Comunidade Nascer de Novo, tracinho Salto, e também nosso telefone, padre. O meu contato, você que precisa desse tipo de tratamento, desse tipo de cuidado, é 11 944 56 83 23. Podem entrar em contato com a gente, né? Nós temos uma estrutura que as pessoas que têm disponibilidade podem passar um tempo conosco em retiro de cura interior, retiro de passando lá por tratamento psicológico, né? Ótimo. Tá aí. Eu não sei a fossa que você se encontra. O Antônio conseguiu, com a graça de Deus, sair da fossa. Como nós dissemos durante o testemunho dele. Para Deus, 5 minutos vale. Para Deus, 1 minuto. Para Deus, um estalar de dedo. Mas para que isso aconteça, é necessário um coração aberto. É necessário nascer de novo. Antônio, Deus te abençoe. Muito obrigado. Conte com as minhas orações pela missão, pelo carisma, por toda a estrutura que hoje vocês têm e que realmente, como a igreja, ao reconhecer um carisma, um dos critérios é a expansão deste carisma. Vocês estão com 12 anos de fundação? Exatamente. Que expandam para o mundo. Obrigado. Para dizer para todos Deus abençoe. que Amém. precisam chegar, saia da fossa. Amém. É preciso nascer de novo. Obrigado, padre. Esse e todos os outros programas você pode
acompanhar no canal da Canção Nova no YouTube, o Canção Nova Play. Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Antônio, obrigado. Que Deus te abençoe muito. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.